Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Todas as vezes que eu paro aqui para gravar um vídeo é porque Deus me revelou algo, uma palavra, e que Ele gostaria de compartilhar com você. E eu trago aqui esta palavra nesse momento para o seu coração e eu creio que Deus vai falar contigo. O tema desse vídeo, como você viu, é Deus falou comigo e eu ignorei. É isso mesmo. Muitas das vezes nós ignoramos a Deus. Talvez você ache que isso é um absurdo que eu cometi, mas isso é muito comum, infelizmente, as pessoas nós ignorarmos a Deus diante de solicitações e de sua vontade. Portanto, eu gostaria que você ficasse atento a esse vídeo que vai te ajudar a não ignorar a voz de Deus. Eu lembro que o ano era 2019 e eu estava orando, buscando a Deus, e eu senti de Deus em 2019 de fazer uma campanha numa congregação que eu trabalhava. Eu ajudava meu sogro numa congregação e eu lembro que ele sempre me dava liberdade para fazer campanhas, para trabalhar com campanhas, né? E aí eu senti de Deus de fazer uma campanha. Eu não me recordo muito bem se era 21 dias ou era 7 dias. Deus colocou no meu coração, mas era uma campanha porque 2020 viria um grande mal sobre a nossa cidade, sobre a humanidade. E eu não entendi. Eu fiquei assim e eu lembro que eu ouvi isso e eu fiquei, meu Deus, um grande mal. Será que isso eu estou sentindo por conta de algum tipo de ansiedade que eu esteja sentindo? Mas será que 2020 vai trazer um mal tão grande? O que vai acontecer? E eu fiquei assim meio preocupado, mas eu lembro que eu estava na correria muito grande da vida, né, trabalhando, correndo atrás de algumas coisas e estava um pouco sem tempo de tanta correria que eu acabei protelando e esquecendo disso que o Senhor colocou no meu coração em um dado momento. E o tempo foi passando e eu percebi que já era dezembro e eu não tinha feito essa campanha conforme Deus gostaria que eu tivesse feito. E aí já estava acima também, final de ano é corrido, e eu trabalhava na igreja e fora também, então tinha teatro, tinha festas de final de ano, tinha muita coisa e eu também acabei não fazendo essa campanha. Quando iniciou-se o ano de 2020, né? Janeiro, fevereiro, momento de descanso, quando foi em março, mais ou menos, na verdade, no dia do meu aniversário, dia 11 de março de 2020, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, declarou, né, a pandemia, né, que estava acontecendo no mundo, a pandemia do Covid. Quando eu vi essa notícia, no dia do meu aniversário, eu lembro que eu me prostrei diante de Deus e comecei a orar. Aquela campanha que Deus gostaria que eu tivesse feito, que Ele colocou no meu coração e eu acabei ignorando por vários fatores. Eu lembro que eu lembrei dela nesse momento, dessa campanha. E eu me prostrei diante de Deus em oração, pedindo misericórdia de Deus, porque era uma pandemia que estava instaurada e Deus já sabia disso e me alertou para que eu pudesse preparar a igreja ali, a congregação naquele momento. E a ideia do Senhor era proteger os irmãos daquela congregação naquele momento tão difícil. E eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a buscar a Deus. Falei, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor não permita, Senhor, que nenhum daqueles irmãos daquela congregação seja vítima dessa enfermidade. E foi um tempo muito difícil. E eu lembro que foi uma correria muito grande. E eu sempre orando pelos irmãos, orando pela família. E eu lembro que, infelizmente, na Covid eu perdi tias minhas, perdi amigos, perdi vários parentes, perdi colegas de trabalho, perdi muita gente que eu conhecia. Foi um período que eu, agora que estou me recuperando, na verdade, porque quem mora em Manaus sabe que Manaus foi a cidade, praticamente a cidade mais afetada pela Covid, né? Eu agradeço a Deus até, inclusive, nunca esqueço de um amigo meu, que era amigo de infância, veio para Manaus, virou médico e nesse período difícil me ajudou muito, que foi o Bosco, né? Que eu chamo carinhosamente, os amigos chamam ele de Boscão, e o Boscão me ajudou muito nessa época. Ele veio quando a minha mãe estava quase morrendo, quase perdi minha mãe, e o Boscão veio lá na minha casa. Eu lembro que naquela época era caríssimo uma consulta, um médico ir na casa, porque era um período muito difícil. E ele foi gratuitamente na minha casa, ajudou minha mãe, passou remédio e, enfim, foi muito forte. Eu até começo a lagrimar aqui porque para mim é difícil lembrar desse período. A gente perdeu muita gente querida. A gente tentou ajudar o máximo de pessoas. Eu lembro que
depois que eu vi minha mãe naquela situação e eu vi que muitas pessoas poderiam estar naquela situação, eu comecei a ajudar muita gente. E graças a Deus, ninguém da nossa congregação foi afetado na época, né, por essa enfermidade. Deus teve misericórdia e eu clamei muito pelas pessoas. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração bem antes, Ele disse, bem antes, Ele colocou isso no meu coração. E, e às vezes a gente ignora Deus, eu acabei ignorando a Deus, na verdade. Mas Deus, Ele nos entende, porque Ele é misericordioso e Ele sabe o quanto nós somos falhos. E hoje eu tenho uma percepção melhor de como ouvir a voz de Deus, de como entender o que Deus quer falar comigo. Quando Deus, Ele me diz algo, eu não penso duas vezes, eu faço. Porque quando Deus, Ele nos instrui a fazer alguma coisa, é porque Ele quer fazer algo, Ele quer dar um livramento, Ele quer dar uma cura, Ele quer fazer alguma coisa especial. E eu lembro até quando eu era adolescente, que eu estava no culto uma vez, em um culto, e chegou num momento do apelo, e Deus falou para mim assim, tá vendo aquela mulher que está sentada ali? Ela quer aceitar Jesus, mas ela pediu para Deus que alguém a levasse até lá, na frente. E eu lembro que eu peguei e fiquei, será que é Deus que está falando isso comigo? Será que é eu? Será que é meu impulso? E aí eu lembro que eu não fui, e Deus pegou e usou o próprio pastor que estava pregando, apontou para ela e falou, minha irmã, o Senhor me disse que você está esperando alguém te convidar. E o Senhor mandou te convidar, venha. E aí ela falou, confirmou que realmente ela estava orando assim. E ela foi lá na frente e aceitou Jesus. E aí eu fiquei chocado naquele dia porque Deus estava falando comigo, eu não estava entendendo. E o que nos faz, muitas das vezes, não obedecer à voz de Deus, né? Tem muitos fatores, né? Existe o medo, existe as incertezas, mas é muito importante nós entendermos quando Deus fala conosco, para que nós possamos executar a vontade dele e sermos vitoriosos e ajudarmos pessoas, porque isso é muito importante. E aí você me pergunta, como é que Deus fala conosco? Eu até anotei aqui, Deus, ele fala em nosso íntimo, na nossa intimidade, no nosso coração. É algo que eu sinto muito forte na minha mente, no meu coração. Às vezes é uma percepção que só você tem e mais ninguém tem. Isso é Deus falando com você. Deus, ele nos faz sentir a sua direção. Nós sentimos a direção de Deus através da presença do Espírito Santo. Ele nos impulsiona a algo, ele coloca algo em nosso coração para que nós possamos fazer. Muitas das vezes a voz de Deus, ela não é audível. Tem gente que ouve a voz mesmo de Deus, mas às vezes Deus, ele não vai falar, mas ele vai entrar na tua intuição e você vai sentir aquela intuição forte. Então obedeça. Se for para algo bom, é porque Deus está te direcionando. Deus nunca vai, escuta essa, Deus nunca vai te direcionar em algo que não seja da vontade dele, que não seja algo bom, que seja algo errado. Nunca. Você nunca vai ver Deus fazer isso. E às vezes Deus fala conosco através de um conselho, que alguém vem e dá um conselho pra gente, através de uma pregação num culto, através de um filme às vezes, né? Simples coisas, através até de uma frase atrás de um caminhão, Deus pode falar com você, te responder acerca de alguma coisa ou te direcionar acerca de algo. Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco, basta nós estarmos atentos, sensíveis à sua voz. E se nós estivermos sensíveis à sua voz, nós vamos executar a sua vontade. E eu fiz algumas anotações aqui, baseadas até em situações que aconteceram na Bíblia, porque muitas das vezes nós ignoramos a Deus, por medo e estar muito atarefado. Às vezes você tem medo do que você ouve de Deus, da direção de Deus, você não tem certeza, e porque você está muito atarefado. Às vezes você está numa correria da vida, Deus fala contigo, você esquece daquilo que Deus falou contigo, porque você está na correria, e você só vai se dar conta de que Deus falou contigo quando alguma coisa acontecer concernente àquilo que ele tentou te alertar. Então é muito importante você ter muito cuidado e estar sensível à voz de Deus, porque às vezes o medo e estar atarefado vai te fazer ignorar a voz de Deus. Outra coisa que pode também fazer as pessoas ignorar a voz de Deus é por orgulho e poder, como aconteceu com Faraó, né? Que ele não cedeu à voz clara de Deus, estava pedindo para levar o povo para adorar no deserto, e aqui Faraó, ele estava com tanto orgulho e tão focado no poder que ele simplesmente ignora a voz de Deus. Existem muitas pessoas que Deus pede para que elas possam descer, assim como foi com Naamã. Ele deixou, ele até relata, né, que tinha tantos rios mais limpos, né, mais bonitos, para ele mergulhar 7 vezes e ser curado da lepra, mas o profeta mandou ele ir lá no Rio Jordão, mas só que ele desce ali, ele quebra aquele orgulho e desce ali e obedece, e ele é curado da lepra, porque ele segue
conforme o que o profeta falou para ele. Mas muitas pessoas, o orgulho não permite elas ouvirem a voz de Deus e elas acabam padecendo. E também o poder, né? Às vezes a pessoa tem um poder e se acha ao ponto de não ouvir a voz de Deus. Outra coisa também que eu anotei aqui que pode fazer com que você ignore a voz de Deus é por desobediência e pressão do mundo, né? Como aconteceu com Esaú. Esaú simplesmente ele desobedeceu, ele resolve desobedecer a Deus porque para ele era melhor desobedecer a Deus. Então ele desobedece a Deus e também por conta de pressão. Deus mandou ele destruir uma nação inimiga e ele simplesmente dessa nação ele pega os melhores animais e também resguarda ali o rei, né, o rei Agag, que era o rei daquela outra nação, poupou a vida dele e isso não era a vontade de Deus. Então, por pressão dos outros, de aliados, por pressão ali da sua equipe, do seu exército, talvez, ele simplesmente cede e guarda ali aqueles animais. Ele olha para aqueles animais e fala, eu não vou matar esses animais, né? Eu vou trazer para cá, vou fazer sacrifício para Deus, mas não, essa não era a vontade de Deus. Então, por desobediência e pressão por algo, nós acabamos não ouvindo a voz de Deus. Outra coisa, por medo e preconceito, às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Olha só, aqui aconteceu com Jonas. Jonas, ele não ouviu a voz de Deus por medo. Deus mandou ele pregar em Nínive e ele simplesmente decide não ir, porque primeiro, ele tinha medo do que as pessoas poderiam fazer com ele, e segundo, preconceito, porque era uma nação pagã, uma nação longe de Deus e uma nação que para ele não merecia ouvir a voz de Deus. Então aqui Jonas ele acaba desobedecendo, ele acaba ignorando a voz de Deus por preconceito e por medo. Quantas vezes nós estamos com preconceito e não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos a voz de Deus? Às vezes, quem sabe Deus mandou você pregar para uma pessoa, quem sabe na rua, em situação de rua, um mendigo, e aí você tem um preconceito, eu não vou pregar porque eu simplesmente não vou aí chegar perto dessa pessoa, você tem preconceito ou medo. Então, o medo ou o preconceito faz com que muitas das vezes nós não ouçamos a voz de Deus. Outra coisa que também nos impede de ouvir a voz de Deus é a impaciência. Às vezes Deus manda a gente esperar, às vezes a vontade de Deus é que nós possamos esperar, mas aí nós não ouvimos a voz de Deus, nós preferimos agir da nossa forma, do nosso jeito. É o que aconteceu aqui com a nação de Israel. Moisés sobe, passa 40 dias lá no monte e pede com que o povo aguardasse, esperasse, mas o povo simplesmente resolve fazer um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro, e por conta disso, Deus pesa a mão contra a nação, o povo ali de Israel que estava no deserto, simplesmente porque eles estavam em desobediência, estavam com impaciência. Então a impaciência, às vezes, ela nos atrapalha e faz com que nós possamos ignorar a vontade de Deus. E por último, que pode também muitas das vezes nos fazer não ouvir a voz de Deus, ignorar a voz de Deus, a vontade de Deus, é simplesmente a ganância e as influências negativas. Às vezes nós temos influências negativas ao nosso redor que nos influenciam a um caminho mau. Então tenha muito cuidado com quem você está se rodeando, com quem você está conversando, porque essas pessoas elas podem te influenciar a ignorar a voz de Deus. Deus está dizendo para você um caminho, mas você não vai ganhar tanto dinheiro por esse caminho, então você prefere ignorar a voz de Deus. Às vezes Deus está te dizendo para ir por um caminho, mas as influências ao seu redor dizem que era melhor você ir pelo outro, e aí você prefere ouvir as influências do que ouvir a voz de Deus. Então é muito importante nós entendermos que existem coisas que nos fazem simplesmente não ouvir a voz de Deus, ignorar a Deus e fazer as coisas da nossa maneira. E portanto eu concluo esse vídeo dizendo para você, não ignore a voz de Deus, não se permita ignorar a voz de Deus, a vontade de Deus, o direcionamento de Deus para a tua vida, porque isso é muito perigoso, isso pode trazer sérias consequências para a sua vida. Eu até anotei aqui para concluir acerca disso e para que nós possamos entender a voz de Deus, a melhor maneira de nós sabermos o direcionamento de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, o que Ele quer para mim e para você é nós estarmos diante da sua presença sempre. Como é que eu faço para estar sempre diante da presença de Deus? É orando,
é lendo a Bíblia, é jejuando e é tendo comunhão com os irmãos através da participação dos cultos na igreja, servindo a Deus. Essas são as maneiras de você se manter ali próximo da presença de Deus, próximo de Deus, cheio do Espírito Santo, e você viver ali simplesmente conseguir seguir o direcionamento de Deus, porque o direcionamento de Deus é o melhor para nossas vidas. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. E eu concluo esse vídeo, peço que você nesse momento deixe o seu comentário. Vou estar orando pelas pessoas que estão comentando neste vídeo. Então, se você puder deixar um amém ou até mesmo comentar sobre o vídeo, deixe o seu comentário e eu vou estar orando por você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.